Obrigada por ter vindo. Muitas dúvidas sobre esse assunto, né? Tem mulher que tem medo, tem mulher que acha que não pode fazer. Por que tantas dúvidas com relação a isso, doutor Alfonso? Porque, como tudo que envolve hormônios, é um tema polêmico, tem dúvidas, uma hora também a medicina fala uma coisa, uma hora a medicina fala outra. E a gente fica sem saber para onde corre. Sim, mas também é a evolução da medicina. Perfeito. E também a evolução Perfeito. da mulher moderna, que cada vez vive mais, cada vez fica bonita mais tempo, cada vez luta pelos seus direitos, cada vez mais pode reclamar. No passado não podia reclamar. Faz todo sentido. Então ela reclama, a medicina tem que acompanhar, né, as exigências das mulheres. Vamos ver então o que são mitos e verdades a respeito desse assunto? Agora. É mito ou verdade que toda mulher na menopausa precisa fazer terapia de reposição hormonal? Isso é um mito. A mulher pode ou não fazer terapia de reposição. O mais importante para isso é o sintoma daquela mulher. O que aquela mulher sente. Ela sofre muito com ondas de calor, ela tem uma vagina muito seca, ela tem muita alteração de sono. E conforme os sintomas daquela mulher, o médico deve pesar junto com ela os benefícios e os malefícios. Que, como todo remédio, você tem prós e tem contras. E por isso que deve ser feita uma balança e você avaliar o que você está ganhando e o que você está perdendo. Então a decisão é da paciente e do médico? Muito mais da paciente. A função do médico é muito mais orientar aquela mulher e jamais também dar um remédio que possa causar mais mal do que bem. Perfeito. É mito ou verdade que é preciso fazer a reposição pelo resto da vida? Isso é um mito. A entrada de um hormônio e a introdução de uma medicação para uma mulher, você pode fazer isso naquele momento. Se aquela mulher não for bem, ela pode trocar o hormônio, ela pode parar o hormônio. Ela pode usar o hormônio, de repente, durante 1, 2, 3 anos e depois não usar mais. Tá. Então, você pode até ir jogando com essa dose e com os tipos de hormônio. Então, não é necessário usar pelo resto da vida. Perfeito. É mito ou verdade que o tratamento com remédios aumenta a chance da mulher desenvolver câncer de mama? Esse é um dos maiores medos, e com razão, das mulheres. E isso depende muito do tipo de hormônio que você usa. Então, os trabalhos mais modernos mostram que alguns hormônios, principalmente a combinação usada em mulheres que têm útero, pode sim aumentar o tumor de mama. Mas isso não é uma contraindicação absoluta. Isso é, se a mulher tem um altíssimo risco de tumor de mama, porque a irmã, a mãe teve tumor de mama, é claro que ela deve pensar 2 vezes antes de começar com o hormônio. Sim. Agora, conforme o tipo de hormônio, nem está provado que realmente há esse aumento. Olha, não sabia. E também há uma grande diferença entre o hormônio causar o tumor e o hormônio, na verdade, já só nutrir um tumor que já existe. Isso é muito diferente. Então, é claro que se há algum tipo de suspeita de tumor, você não pode entrar com hormônio até ter claro que não existe tumor que dependa de hormônio. Perfeito. É mito ou verdade que a terapia hormonal melhora o aspecto da pele, das unhas e do cabelo? Pode, sim. Em algumas mulheres, você repor o hormônio que está faltando pode sim melhorar o aspecto do cabelo, ficar mais vistoso, a pele ficar mais firme. Isso sim é possível conforme a mulher e conforme o hormônio. É mito ou verdade que doenças cardiovasculares e a osteoporose também podem ser prevenidas com a reposição? Isso é uma verdade, mas já há novas mudanças. Isso é claro que, e é bem provado, que a reposição hormonal pode melhorar o osso desta mulher. Então, pode prevenir a osteoporose, sim. Doença cardiovascular, que é o quê? É derrame, é infarto. Estas doenças que se pensava que eram evitadas pelos hormônios, hoje até conforme o tipo de reposição hormonal pode até aumentar, infarto e derrame. Então sim, tem que ser pesado com muito cuidado o quanto você vai usar hormônios para a prevenção. Até porque a osteoporose, ela pode ser tratada e prevenida de outras maneiras. Comendo cálcio corretamente, fazendo exercício físico, ginástica e também com outros remédios que não são hormônios. Então você pode atuar na osteoporose de outra maneira e na prevenção de doença cardiovascular não há um benefício comprovado atualmente com o uso de hormônios. Perfeito. É mito ou verdade que as doses de hormônio no tratamento são muito elevadas? Isso é um mito. A tendência moderna é você dar a menor dose necessária
para que aquela mulher melhore dos seus sintomas. Então ela está com muita onda de calor, muita vagina seca. Você dá uma dose de hormônio necessária para que aquela mulher não tenha mais aqueles sintomas. Então a dose cada vez é menor e é a menor dose necessária. Perfeito. E não mais altas doses como se usava no passado. Mudou, então, né? Mudou. Sim, a coisa vai evoluindo. Pouco a pouco vai se descobrindo mais e também vão aparecendo novas drogas. Por isso que a gente precisa falar sobre o assunto, porque a gente fixa com uma informação, aí essa informação muda, deixa de ser verdadeira, né? A gente precisa se reciclar. Sim, e os medos continuam às vezes. Exato. É mito ou verdade que podem ocorrer sangramentos e cistite durante a terapia? Sim, o sangramento, o hormônio pode voltar a nutrir aquele útero e aquele endométrio. Então essa mulher pode até voltar a menstruar ou sangrar irregularmente. E a cistite, principalmente se essa mulher voltar a ter mais libido e a ter mais relação, tem uma relação disso também com cistite. Então é claro que isso pode acontecer, né? Então é uma verdade, mas também, como a gente conversou, depende de uma série de fatores. Tem hormônios que dão mais sangramento irregular, se essa mulher for bem orientada, ela não vai ter praticamente cistite. Então você vai, é um jogo de detalhes. É mito ou verdade que a terapia de reposição hormonal aumenta a libido? Sim, conforme o hormônio utilizado, principalmente se for um hormônio como testosterona ou algum tipo de andrógeno, há sim um consenso e mais trabalhos que indicam com que pode sim melhorar o libido dessa mulher. Tá. Nós temos perguntas das nossas telespectadoras que a gente vai responder daqui a pouquinho, pode ser? Primeira pergunta é enviada pela Elisa. O tratamento deve ser iniciado logo que os primeiros sintomas aparecerem? Há problemas em adiar a terapia? Não há problema em adiar a terapia. Você pode sim tratar essa mulher depois de alguns meses, dias ou até anos. Ah, é? O ponto é que quanto mais você retardar, é possível que aqueles sintomas desapareçam naturalmente, aos poucos. Então, se uma mulher naquele momento está sofrendo com sintomas, você deve buscar maneiras de aliviar e dar qualidade de vida para aquela mulher. O quanto antes? O quanto antes. Tá. Mas se ela falar assim, eu vou pensar um mês e eu volto, sem problema, não é um mês que vai fazer diferença. Só que durante aquele um mês ela pode ter ondas de calor, ela pode sofrer com os problemas da menopausa, do climatério. É uma decisão dela? Dela, sempre dela. Tá. Próxima pergunta foi enviada pela Carla. Estou fazendo a reposição com remédios e cremes, mas sinto bastante desconforto, fora o cansaço e o calor excessivo. É normal ter esses sintomas? O que posso fazer para aliviar essa situação? É muito importante colocar que esse período ao redor da menopausa, ele é um período que a mulher não só tem a menopausa, ela pode ter uma série de outras doenças. Por exemplo? Por exemplo, ela pode ter uma depressão, por exemplo, ela pode ter uma alteração ortopédica no joelho, por exemplo. Então, cada sintoma que a mulher tem, ela pode, na verdade, às vezes não ser só uma falta hormonal, pode ter alguma outra doença associada. Entendi. Então, é claro que se a onda de calor continua, será que aumentar um pouquinho essa dose ou trocar o remédio não é uma boa opção? Ela deve debater com o médico dela e também fazer um diário de sintomas que ajudem muitas doenças. Isso é, colocar, calma aí, o que eu sinto? Então vamos definir certinho? Anotar mesmo. Anotar e colocar uma intensidade, que pode ser de 0 a 10. E com essa intensidade, ela vai saber para o médico o que realmente está incomodando e vai saber se a mudança que foi feita pelo médico se teve eficácia ou não teve. Essa história de anotar é ótimo porque a gente esquece, né? E aí anotar a intensidade e o dia faz com que a gente tenha uma visão mais apurada. E conforme o dia que você for no médico, principalmente em um caso, por exemplo, de uma TPM, você pode estar mais queixosa ou menos queixosa. Muito bem observado. Então, por isso que você fazer um diário de sintomas conforme a doença, como pode ser o climatério, como pode ser a TPM, é importante para você realmente saber exatamente o que está te incomodando e o médico vai poder dessa maneira identificar. Calma aí, você está com esses sintomas todo mês, não é só antes da menstruação, por exemplo, no caso de uma TPM. Calma aí, você sempre teve esse sintoma, não é agora que começou com a menstruação falhando. Então isso vai te ajudar a saber se realmente a gente está mirando na coisa certa. Perfeito. Próxima pergunta é enviada pela Solange. Adesivos para reposição hormonal são mais seguros do que pílulas? Existe alguma contraindicação? A via oral dos remédios, ela faz com que o remédio primeiramente passe pelo fígado. E o remédio passando primeiramente pelo fígado, ele vai gerar o que? Ele vai quebrar, ele pode sobrecarregar o seu fígado. Então é claro que adesivos e gels podem ter este benefício, tá? Agora,
não é porque você está dando como adesivo e como gel e fugindo desta passagem, primeira passagem hepática que nós chamamos, que você não vai ter as contraindicações. Então, é claro. Tem também? Claro que tem. Então, se essa mulher, por exemplo, ela tem um sangramento e você não sabe a causa, eu não posso começar com hormônio para essa mulher. Eu tenho que descartar tumores. Se ela tem um nódulo de mama e eu também não sei a causa, eu tenho que descartar se aquele nódulo não é alguma doença maligna, por exemplo. Então, você tem contraindicações como qualquer hormônio. Se há uma trombose muito recente, eu não posso dar hormônio para essa mulher. Perfeito. Próxima pergunta foi enviada pela Wanda. Tenho 45 anos e há 3 fiz uma histerectomia e retirei o ovário direito. Isso pode antecipar a menopausa? A Wanda, então, ela retirou o útero e retirou um ovário. Isso pode ser um fator de risco para ter uma menopausa precoce? Sim. Então, se a média pode ser 48, 49, 50 anos, ela com 45 pode antecipar isso. E por quê? Um ovário sozinho dá conta do recado. Então, um ovário sozinho consegue produzir o hormônio necessário para aquela mulher ter a menopausa na época certa. Só que, às vezes, durante a cirurgia de retirada do útero, a circulação desse ovário pode ser comprometida. Sei. E pode, sim, antecipar alguns anos. É possível, mas não é obrigatório. Perfeito. Tá? Doutor Alfonso, muito obrigada pelos esclarecimentos. É um prazer estar aqui. Doutor Alfonso Massaguer. Massaguer. Gosto de falar o nome certo. Massaguer é especialista em reprodução humana e diretor médico da Clínica Mãe. O site é clinicamãe.med.br. clinicamãe.med.br. E o telefone é 11 4305 6070. 4305 6070. Muito obrigada pela aula. Bom final de tarde.